pensando aqui compartilhar com vocês algumas curiosidades da pesquisa feita em torno da escrita das Crônicas de Adulão. Tem muitos aspectos que durante a pesquisa que eu tive que fazer e que me edificaram muito. Eles foram colocados nos livros de uma forma narrativa. Talvez algumas pessoas podem não entender de onde saiu isso, né? E aí, porque no livro as coisas vão se misturando, o que é de iniciativa criativa minha licença poética como escritora, e o que é fundamentado exclusivamente na palavra, ou que veio de pesquisas feitas por causa da cultura dos judeus. Por quê, queridos? Como nós somos brasileiros, a gente tem uma dificuldade muito grande para se aculturar. A gente lê a Bíblia com um olhar brasileiro, dentro da nossa realidade, dentro do nosso tempo. Então, a gente precisa conseguir uma imersão cultural para interpretar algumas passagens. E tem um outro fator. Se a primeira pessoa que pregou sobre aquele capítulo para você teve uma interpretação particular e expôs aquilo que ele interpretou, nós entendemos essa interpretação como verdade. E nem os teólogos concordam em muitos pontos, em muitos aspectos, não só da história, quanto da interpretação, quanto da tradução. Então nós corremos o risco de pensar algumas coisas sobre alguns textos, e se nós não estudarmos, não mergulharmos, a gente acaba às vezes não descobrindo a beleza que tinha na história contada ali. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre ouvi que Uzá, que tocou na arca e morreu, durante a tentativa de Davi de trazer a arca de volta para Jerusalém, quando ele já era rei, que ele era um negligente, que ele era mau, que ele era uma pessoa que tocou irresponsavelmente. E a gente sempre usou Uzá como um exemplo de não tocar nas coisas de Deus de qualquer forma, e etc. E isso veio durante a minha vida toda, eu entendi que era assim, eu ouvi que era assim, então eu acreditei. Até que eu comecei a pesquisar e entender que existe uma diferença. Por que as pessoas interpretam Uzá como um sacerdote negligente? Por causa da história antiga dos filhos de Eli, que eram sacerdotes e eram maus. Então a gente tem essas histórias, né, de maus sacerdotes no passado. Mas o que a gente não leva em consideração? Que era no tempo dos juízes. No tempo dos juízes, cada um fazia o que era certo aos seus olhos. Não tinha um rei para cobrar uma postura diferente. Eli, que era o sumo sacerdote, que deveria corrigir os próprios filhos, nunca corrigiu. Então, por isso que os filhos dele tinham, sim, uma postura muito errada, e que o Senhor acabou exterminando todos eles dos sacerdotes, da tribo de Levi. Mas Uzá era diferente. Ele era sacerdote no tempo de Davi, e Davi ele tinha um critério muito sério com os levitas. A tribo de Levi, no tempo dos reis, ela era a primeira a se posicionar do lado da lei do Senhor quando era convocada pelo rei. O que a gente vê? Um rei bom fazia com que todo o povo seguisse a lei do Senhor. Um rei mau fazia com que o povo tropeçasse. Mesmo assim, os levitas se recusavam a tropeçar. A gente lê Saul tentando fazer alguma coisa que não era certa e os levitas se posicionando. Então, quando Davi reina, ele estabelece rodízio, ele estabelece... ele tem um olhar para os levitas, para o serviço sacerdotal muito criterioso. Uzá era filho de sacerdote, ele estava acostumado, ele foi ensinado no que significava temer o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, a reverência com aquilo, o que a irreverência poderia trazer para o povo. Então, quando eu reli essa história sobre interpretações de outros professores, e eu li essa posição, eu abracei, é ela que aparece nas Crônicas de Adulão, no Vale do Sal, quando Uzá toca na arca. Nós temos ali um vilão que não está nem aí, o boi tropeçou, ele vai instintivamente e morre. Mas não era isso, se você olhar com um olho mais crítico. Na verdade, Uzá ali, ele sabia que se a arca caísse, todo aquele povo que estava trazendo a arca poderia morrer. A ira de Deus, o zelo de Deus, porque Deus não considera o culpado como inocente, ele ia considerar culpado todo aquele povo. E se a arca caísse no chão, a Shekinah de Deus, o símbolo de Deus, onde assentavam-se os querubins, todo aquele povo ia morrer. Então Uzá, em questão de segundos, ele faz uma escolha, e entre todo o povo morrer, ele decide que morra só ele.
e ele impede que a arca caia, colocando a arca de volta no lugar, porque os bois voltaram a ficar estáveis, e ele morre sozinho. Ele deu a vida pelo povo inteiro. Ali não era um vilão, ali era um herói. E esse aspecto a gente só entende estudando. É por isso que é bom a gente ler ficção, para que a gente consiga interpretar ou de outra forma a palavra, a verdade, através de estudos. A ficção bíblica ela é feita com estudo bíblico. Né? Não é uma imaginação só do autor, ele tem esse cuidado de ser fiel, não à interpretação de um pregador que ele ouviu, mas a estudar a Bíblia, estudar grandes intérpretes, mestres, e essa pesquisa traz esse legado para a gente que eu queria compartilhar com vocês. Uma coisa que eu achei fantástica foi quando eu assisti o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, e para quem não assistiu, o Steve Rogers, ele era franzino, e um doutor que fez uma fórmula química para transformar um soldado comum num super soldado, escolhe o Steve Rogers para ser o garoto desse teste por causa da índole, do caráter dele. E os outros capitães, generais do exército não concordavam com aquilo, porque achavam ele um fracote, e tinha soldados mais fortes que poderiam ser um super soldado, mas aquele doutor não admitia isso. E quando eles estavam no treinamento, tem até essa cena é muito legal, porque a agente Carter também acreditava no Steve Rogers, e um dos capitães pega uma granada falsa e joga no meio dos soldados, e todos os soldados fogem, mas o Steve Rogers pula em cima da granada e grita: fujam! Ou seja, a granada era falsa, mas ele não sabia. Ele estava pronto a se explodir para que os outros vivessem. Quando eu assisti isso, eu pensei em usar, porque foi isso que ele fez. Ele estendeu a mão, ele não gritou fujam, mas a ira veio sobre ele sozinho. Eu acredito que ele foi recebido na eternidade de pé, porque ele foi um herói. Essas e outras minúcias eu vou vir compartilhar com vocês aqui para despertar seu interesse em ler ficção cristã e particularmente as Crônicas de Adulão. Fica o meu convite para o lançamento do livro em setembro aqui em São Paulo, dia 28, e em outubro, dia 6, em Belo Horizonte. Chama para a gente poder falar sobre ficção cristã e curiosidades bíblicas. Eu vou adorar.